Olá, alunos do oitavo ano, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de geografia, as nossas aulas online, certo? O assunto da nossa aula de hoje será a invenção da América, um assunto aí que vai falar sobre o processo de colonização implantado no continente americano por alguns países europeus, a partir do século XVI. Certo? Esse assunto vai estar lá nas páginas, a partir da página 78, né? A partir da página 78. Então, o que acontece? Nós sabemos que o continente americano ele foi colonizado, ou seja, ele foi explorado e povoado por alguns países europeus a partir do século XVI. Então, a América, tradicionalmente, nós sabemos, de acordo com os conhecimentos históricos, que a América foi descoberta pelos europeus no ano de 1492 pelo navegante Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo teria chegado na América a primeira vez em 1492. Posteriormente, batizaram batizaram o continente de América, em homenagem a outro navegante também italiano, o Américo Vespúcio, que entendeu que ali não era um continente asiático, como pensava o Cristóvão Colombo, e sim se tratava de um novo continente, certo? E daí deram o nome de América em homenagem a esse outro navegante. Para os europeus, a América ficou conhecida como Novo Mundo, certo? A América passou a ser conhecida por o Novo Mundo, por quê? Porque os europeus só conheciam até o século XVI apenas 3 continentes: a Europa, onde eles moravam, a África e a Ásia, que ficava ali próximo, muito próximo da Europa. Então, quando foi descoberto a América, para os europeus, eles passaram a chamar de Novo Mundo, ok? Bom, quando os europeus chegaram ao continente americano, primeiramente com os espanhóis, porque o Cristóvão Colombo estava a serviço da Espanha na época, apesar que o Cristóvão Colombo era italiano. Outros países europeus também começaram a se interessar pelas terras da América e começaram a invadir, dominar, colonizar e explorar o continente europeu. Além dos espanhóis, que ficaram com a maior parte, também os ingleses, os portugueses, os franceses e os holandeses também foram outros países europeus que também colonizaram e exploraram partes do continente americano. Vocês estão vendo aí no mapa, esse mapa político, que o continente americano ele está atualmente dividido em 35 estados-nações, ou seja, 35 países independentes. Esses países começaram o seu processo de independência das nações europeias a partir do século XVIII. O Brasil, por exemplo, ficou independente de Portugal no ano de 1822, dia 7 de setembro de 1822. Então, ali no início do século XIX. Porém, pessoal, antes da chegada dos europeus no continente americano, existiam outros povos, ou seja, o continente americano ele já era habitado. Existiam povos altamente civilizados, povos que construíram cidades, desenvolveram calendários, construíram templos, para adorar os seus deuses.
os principais povos, chamados povos pré-colombianos, né? O que são povos pré-colombianos? São povos que habitavam o continente europeu antes da chegada dos europeus, ou seja, são povos que habitavam a América antes da chegada dos europeus. Os principais povos que podemos considerar civilizados, que construíram cidades, né, grandes templos, são os astecas, né, que viviam basicamente onde hoje é o México, os incas, que viviam onde hoje é o Peru e a Bolívia, e os maias, que viviam entre o sul do México e a atual Guatemala. Certo? Então, os astecas, incas e maias são os principais povos pré-colombianos, os povos mais civilizados que viveram na América antes da chegada dos europeus. Com a chegada dos europeus, a partir do século XVI, iniciou-se um processo de exploração do continente americano, certo? E a destruição, né, desses povos, dessas civilizações pré-colombianas. Vamos passar aqui um pouco. Vocês estão vendo aqui o mapa da América, né, mostrando a localização desses povos pré-colombianos, aonde eles viviam. E aqui a relação dos principais povos pré-colombianos. Está demorando a desembaçar. Acho que a internet está um pouco fraca, mas pronto, desembaçou. Aí vocês estão vendo aí a área de cultura na América do Norte, né? E os principais povos que habitavam essas partes aqui no mapa, certo? No Brasil nós temos aí, interessante que no Brasil os povos que viviam onde hoje é o território brasileiro, e a maioria deles não praticavam agricultura, e a maioria deles, como eu acho que eu já falei aqui anteriormente, eles viviam basicamente da caça e da pesca, praticando o extrativismo mineral, vegetal e animal. Mas os incas, os maias, os astecas, esses sim, podem ser povos considerados altamente civilizados, porque eles praticavam agricultura, eles tinham uma administração, né, de cidades, construíram vários templos, cidades, calendários. Então é muito parecido com as civilizações asiáticas, né, a civilização egípcia, e por isso são considerados povos civilizados. Bom, basicamente nós iremos parar aqui na página 79, vamos ficar só com essas duas páginas de hoje, para não aumentar muito o assunto e não ficar muito cansativo. Então, pessoal, a aula encerra por aqui. Logo em seguida eu vou postar a atividade com algumas poucas questões e vocês poderão responder por essa videoaula. Quem tem um livro também tem a oportunidade de ler para responder as questões, e quem não tem um livro pode responder também por essa videoaula. Ok, pessoal? Então, por hoje é só e até a próxima. Até, se Deus quiser.